Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 167, aonde hoje falaremos sobre as propriedades físicas dos compostos. Moçada, aqui no capítulo 17 nós havemos uma sequência de 4 aulas falando sobre as interações intermoleculares. Nessas aulas, nós vimos vários tipos de interações. E agora, nessa aula de hoje, para a gente dar o fechamento nessa playlist, nós vamos falar sobre como essas propriedades, propriamente ditas, elas interferem aqui nas propriedades físicas dos compostos, que é o que mais interessa em termos químicos para a gente. Beleza? Bom, sem perda de tempo, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre como essas propriedades elas interferem na temperatura de ebulição. É o primeiro caso que nós vamos analisar. Elas podem interferir na temperatura de ebulição, começando pelo tamanho da molécula. Então, olha só. Eu tenho aqui a molécula de número 1 e aqui a molécula de número 2, que por enquanto nós não vamos preocupar com o nome dessas moléculas, certo? Se nós analisarmos bem a estrutura de uma e de outra, nós veremos que todas as duas possuem a mesma interação intermolecular. Qual é a interação intermolecular que elas fazem mesmo? Isso aí, né, pessoal? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Muito que bom. Então, e as duas, elas são linear, né? Elas são moléculas abertas. Então, olha só. Se eu observar bem aqui a molécula número 1, eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. E aqui eu tenho 2 átomos de carbono. Então, nitidamente eu percebo que a molequinha de número 1, ela é maior. Logo, ela sendo maior, consequentemente também, ela vai ter a maior temperatura de ebulição. Uma outra coisa que a gente consegue tirar, analisando aqui o tamanho das interações, o tamanho das moléculas, é que essa molécula número 1, ela sendo maior, em relação à molécula de número 2, ela também vai ter a maior massa molecular. Então eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que se o carinha aqui ele tem a maior massa molecular, ele também possui maior temperatura de ebulição. Beleza? Válido, é claro, para quando ambas possuem o mesmo tipo de interação intermolecular. Bom, já que nós estamos falando de interações intermoleculares, vamos analisar agora o caso que acontece quando nós trabalhamos, quando nós estamos querendo saber sobre as interações intermoleculares. Como elas vão interferir na temperatura de ebulição da molécula. Só puxando aqui embaixo rapidinho, a gente lembra de algumas aulas anteriores o seguinte, que nós temos que as interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, elas são mais fracas do que a do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que por contrapartida são mais fracas do que as interações do tipo ligação de hidrogênio, que são mais fracas do que as do tipo íon dipolo. O que isso significa? Isso significa que se quanto mais forte vai ser a interação intermolecular, na hora de entrar, fazer um ponto de ebulição, é mais difícil de romper essas interações. Porque quando nós estamos falando de ponto de ebulição, o que está sendo rompido ali são as interações intermoleculares e não as ligações covalentes propriamente ditas. Certo? Isso costuma até pegar muito dos vestibulares tradicionais ainda. Então, moçada, pensando nessa brincadeira toda, vamos analisar essa molécula número 1 e essa molequinha de número 2. A 2 é água, né? Todo mundo sabe. A de número 1 nós vamos aprender a dar nome para ela daqui a algumas aulas. Moçada, olha só. Olha o que acontece. Aqui na molécula de número 1, eu tenho uma molécula polar. Porque eu tenho aqui um átomo de oxigênio que vai puxar esses elétrons da ligação para o lado dele, criando polos na molécula, certo? Se eu tenho molécula polar, agora eu preciso pensar. É uma molécula polar do tipo dipolo permanente ou é uma molécula polar do tipo ligação de hidrogênio? Se esse oxigênio... se eu não tenho nenhum hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio,
não tem ligação de hidrogênio, isso mesmo. Observe aqui que esse oxigênio, ele não está ligado com um H, então não pode fazer ligação de hidrogênio. Logo, esse sistema daqui, composto somente pela molécula 1, ele vai fazer interações intermoleculares do tipo dipolo, certo? Agora, olha aqui a nossa molequinha de água. Essa mocinha aqui, ela tem o hidrogênio ligado ao grupo FON. Se ela tem o hidrogênio ligado ao grupo FON, quer dizer que ela é capaz de fazer ligações do tipo de hidrogênio. Interações do tipo ligação de hidrogênio. Dessa maneira, e olhando essa tabelinha aqui de baixo, nós vemos que ligação de hidrogênio tende a ter mais força do que do tipo dipolo-dipolo. E olha só, a água ela consegue fazer interações de hidrogênio para cá, nesse sentido, nesse parzinho de elétrons desemparelhados e nesse daqui. Então, nessa brincadeira toda, nós vimos que a água vai ter a maior temperatura de ebulição, ou o maior ponto de ebulição. Beleza? Esses dados, pessoal, que eu estou passando aqui para vocês, eles são dados medidos experimentalmente. Tá? Aqui a química ela vai explicar maneiras desses dados medidos experimentais de serem explicados. Muito bem. Vamos falar agora de como que as ramificações elas podem interferir no ponto de ebulição. Olha só, moçada. Eu tenho aqui duas moléculas do mesmo tamanho. 5 átomos de carbono, mesma quantidade de átomos de hidrogênio e tal. Porém, elas estão rearranjadas de maneiras diferentes. Uma está toda cheia de ramificação, beleza? Nós já vimos o que é ramificação nas nossas aulas de introdução à química orgânica. E outra está sem ramificação nenhuma. Essa molequinha que está com ramificação, ela vai fazer interação para cá, ela vai fazer interação para cá, vai fazer interação para cá, e fica uma bagunça. Cada interação para um lado. Essa daqui, linear, não. Ela vai fazer as interações intermoleculares dela sempre no mesmo sentido, como se fosse um grande sanduíche. E aí, o que acontece? Qual que é a vantagem dela de fazer as interações intermoleculares sempre nesse mesmo sentido? Ela, imagina aqui que elas estão como dois sanduichão, assim, um interligado no outro. Esse sanduichão, eles vão estar interagindo mais fortemente uma molécula com a outra, fazendo dessa maneira ser mais difícil quebrar todas essas ligações, todas essas interações que estão na diagonal aqui. Aqui não. Aqui, se eu jogar um pouquinho de energia, eu quebro essa ligação, depois eu quebro aquela outra ligação que está de lado e aquela outra. Esse daqui é literalmente o famoso a união faz a força, ok? Então, neste caso, a molécula de número 2 ela possui maior ponto de ebulição. Em outras palavras, quanto menos ramificações houver na molécula orgânica, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Beleza? De novo, válido quando nós estamos comparando interações intermoleculares que fazem o mesmo tipo de interações intermoleculares. Beleza? Bom, vamos lá, mais um caso aqui. Quando nós temos interações intramoleculares, o que são interações intramoleculares? São interações que podem ocorrer dentro da própria molécula. Olha que bacana, gente, olha só. Eu tenho aqui duas moléculas que fazem interações do tipo ligação de hidrogênio, certo? Porque aqui embaixo eu tenho um grupinho H-FON. E aqui nessa molécula eu também tenho um grupinho H-FON. Só que olha só o que é bacana. Esse grupinho aqui que eu estou destacando, ele consegue fazer interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo e também consegue fazer ligações de hidrogênio quando está em contato com moléculas tipo a água, por exemplo. Só que, olha esse outro grupinho aqui. Ele já tem tudo para fazer uma ligação de hidrogênio aqui, porque eu tenho um oxigênio aqui no canto, eu tenho um hidrogênio aqui nesse canto. Então ele pode fazer um H-FON. E ele vai fazer? Com certeza.
Então, ele se interage aqui nesse cantinho e se interage aqui também. E é isso que nós acabamos chamando de interações intramoleculares, ou seja, a interação ela também, além de ocorrer em todo o sistema ao redor, ela ocorre também dentro da molécula. E aí, nesse caso, é claro, se eu tenho interações fortes dentro da própria molécula, vai ser mais difícil romper toda essa barreira para arrancar, para quebrar essa interação intermolecular, o que faz com que a molécula de número 2 tenha maior ponto de ebulição. Ou seja, em outras palavras, quanto maior for o ponto, quanto mais interações intramoleculares tiver na minha molécula, maior será o seu ponto de ebulição. Bom, vamos ver aqui novos tipos de interações intermoleculares, então. Vamos falar um pouquinho da solubilidade, ok? Como que as interações intermoleculares elas podem interferir se um sistema ele vai ser homogêneo ou heterogêneo? Moçada, olha só. Tem aquela regrinha, né, que a tia ensina pra gente lá na escolinha. Semelhante dissolve semelhante. Eu só consigo solubilizar se eu tenho interações intermoleculares iguais. Não é assim que vocês aprenderam? E é quase correto, né? É claro que nós ensinamos dessa maneira de uma forma didática. Se você for pegar o pé da letra, existem muito mais propriedades que interferem na solubilidade. Mas nesse caso aqui, pra gente, estudantes de ensino médio, nós vamos entender o seguinte, que semelhante dissolve semelhante. Nós vamos fazer uso dessa regra. Ou que é mais favoráveis, né, interações intermoleculares iguais dissolveres entre si. Então imagina esse sistema aqui que eu vou chamar de sistema de número 1. E este aqui que eu vou chamar de sistema número 2. No sistema número 1, eu tenho a molequinha de água e eu tenho a molequinha de acetona. Certo? Essas duas moléculas aqui, nós já vimos que elas conseguem fazer interações entre si. Interações muito favoráveis. Por quê? Essa é a ligação de hidrogênio, essa é do tipo dipolo-dipolo. Moçada, as interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, elas também são um tipo de ligação dipolo-dipolo. Então elas vão interagir uma com a outra. E aí, essa interação ela é muito favorável e acaba gerando um sistema homogêneo pra gente. Agora, já nesse outro caso aqui, não. Nesse outro caso aqui, eu tenho a molequinha de água com a molequinha chamada octano. Tá? Por enquanto, a gente não precisa preocupar com esse nome que nós vamos aprender. O octano é o princípio ativo da gasolina. E olha só, ele é formado só por hidrocarbonetos. E nós já vimos que hidrocarbonetos são apolares e fazem interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, eles não vão querer se interagir de maneira alguma. Aí faz um sisteminha heterogêneo. Beleza? E pra gente acabar, então, vamos falar da viscosidade. Moçada, a viscosidade, pensa no mel, por exemplo. Se você faz o mel descer por uma superfície de vidro, ele vai descer com muito mais dificuldade do que, por exemplo, a água desceria na mesma superfície de vidro. Isso tem a ver, isso está diretamente ligado com a capacidade dele de interagir com o meio, ou entre suas moléculas. Ou seja, quanto mais forte for a interação entre as moléculas, maior aglomeração de moléculas eu terei e mais difícil de solubilizar, e mais difícil de trafegar num determinado meio será, aumentando assim então a viscosidade. Beleza? Então tá aí, moçada, essa foi a nossa aula de número 167 e assim nós finalizamos a playlist 17 de interações intermoleculares. Na sequência, começaremos a falar dos hidrocarbonetos. Um forte abraço e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau!